Olá, boa noite. Vamos lá, hoje, terça-feira, dia 17 de agosto, mais uma live. Vamos lá, gente, vamos chegando, vamos dando boa noite. Vamos lá. Boa noite, Meriane, seja bem-vinda. Vamos lá, Jaque, seja bem-vinda, Jaque. E aí, de onde vocês são? Riane, boa noite, seja bem-vinda. Como vocês estão? Me falam aí. De onde vocês são? Oi, Célia. Oi, Patrícia, boa noite, seja bem-vinda. Anciélia, é? Ancélia, eu acho. É. Seja bem-vinda, gente, boa noite. Como vocês estão? Jaque do Ceará, ai que legal, Jaque, eu amo o Ceará. As praias daí são maravilhosas. Boa noite, Lari, seja bem-vinda. Carol, boa noite. Hoje mais uma live para a gente estar aprendendo aí. A gente está conversando. Boa noite, Cláudia, seja bem-vinda. Boa noite. Vamos lá. Pega para você anotar. Como vocês estão? Boa noite, Patrícia, Gravatá, Pernambuco, ai que maravilha. Madalena, seja bem-vinda, boa noite, gente, vamos lá. Hoje nossa live vai falar uma coisa bem interessante, né? Uma coisa bem difícil, complicada às vezes para a gente que é professora. Né? Anciele tá bem? Que bom. Boa noite, acho que é Ancélia, né? Seja bem-vinda. Hoje a gente vai falar como fazer os seus alunos prestarem atenção na sua aula. Ih, gente, é complicado, né? Mas é fácil, não? Recife, boa noite, Deinha, seja bem-vinda. Isso aí, hoje eu sou a professora Helena, nós vamos mais numa live. Eu falo aqui de Brasília, quem conhece Brasília, eu moro no Núcleo Bandeirante, cidade satélite. Boa noite, Cris, Ana Maria, boa noite, certo? Então vamos lá, meus amores, vamos pensar um pouquinho. Como fazer para os nossos alunos prestarem atenção em nossas aulas? Como você faz? Hein? Vamos lá? Aqui eu te ensino técnicas e estratégias práticas para vocês levar os seus alunos acima de 6 anos a lerem, escreverem e produzirem textos em menos de 6 meses. Isso mesmo, com as técnicas, com as estratégias que eu vou passando aqui, seus alunos vão conseguir ler e escrever textos em menos de 6 meses. Uma produção espontânea. E aí, você sabia que tem técnicas, estratégias que você pode fazer para o seu aluno prestar mais atenção na sua aula? Isso mesmo, tá? A gente, conforme você trabalha, conforme você vai administrando ali a sua rotina do dia a dia, você tem umas estratégias que chamam atenção, tá? E por falar em atenção, como você vai ter atenção do seu aluno para levar ele a ler e escrever textos em menos de 6 meses? É isso aí. Então a gente precisa saber trabalhar, administrar o nosso tempo em sala de aula para a criança aprender a ler e escrever textos em menos de 6 meses. Minha filha já sabe ler, com 5 anos já lê. Parabéns para sua filha, né? A leitura vem primeiro. Mas o que é... pensando agora, o que é prestar atenção? O que é atenção? Hein? Gente, atenção é a habilidade de escolher, tá? A se concentrar em algum estímulo que é relevante para a gente, tá? A atenção, ela tem a função essencial em nossas vidas. Isso mesmo, tá? Você, a criança, a gente seleciona o que quer prestar atenção, a gente organiza e filtra as informações e vai retendo aquilo mais importante para a gente. Então, atenção é isso, você parar, né, observar e ver aquilo que é importante para você. Isso o aluno faz com a gente todos os dias. E como melhorar essa atenção das crianças? Por que fazer seus alunos prestarem atenção é importante? Certo? Por quê? Que é importante a gente fazer os nossos alunos prestarem atenção. Por que seu aluno é importante você aí estar chamando a atenção dele?
Primeira coisa, para a absorção dos conteúdos. Isso, se você não fizer com que o aluno mantenha a atenção em você, ele não vai conseguir aprender. Ele não vai conseguir absorver o conteúdo na sua memória para depois usar. Ele não vai compreender como fazer, tá? Ele não vai ter aquela capacidade de reter as informações de memória de longa duração. E isso vai estar afetando o seu desempenho na escola, o seu desempenho ali na sala de aula de aluno. E para ele ter essa atenção, para ele ser capaz de ler e escrever textos em menos de 6 meses. Então, a criança mais atenciosa, mais concentrada, sabe? Que você consegue buscar dela mais atenção, ela consegue isso, né? E qual o maior benefício, você deve estar pensando aí, de fazer esses alunos prestarem atenção? Gente, qual o maior benefício? Ele vai fixar a memorização dos conhecimentos, das informações. Aquele aluno que você chama a atenção, que você começa a sua aula e você vai trabalhando com ele, e você percebe que rapidamente ele consegue compreender o conteúdo, compreender aquilo que você quer ensinar, certo? Então, por isso que o benefício de quem presta atenção é esse, de gravar o conteúdo, de fixar na sua cabeça ali, na memória de longa duração, o conteúdo. E isso vai fazer o quê? Vai levar o seu aluno a ler e escrever textos em 6 meses, muito rapidamente. Porque ele está prestando atenção, ele está conectado ali com a gente, certo? E aí você pensa aqui, e se eu não fizer isso, o que vai acontecer? O que acontece se a gente não chamar a atenção do aluno? O que acontece se a gente, ali na sala de aula, você deixar o seu aluno solto, você está trabalhando com a turma toda e tem 2, 3 ali sem prestar atenção? O que vai acontecer com essa criança? Primeiro, direto, ela não vai aprender. Não vai, porque ela não presta atenção. A atenção dela está ligada em outras coisas, em outro amiguinho, no brinquedo, na brincadeira. Ela vai ficar sem autonomia de realizar as atividades, porque ela não aprendeu como faz. Como é que ela vai fazer? Né? Então, olha a importância da gente estar trabalhando com a criança, chamando a atenção. E essa criança que não presta atenção, ela não vai ser capaz de conseguir ler, escrever, produzir textos, porque não prestou atenção, não sabe como escreve, não sabe como formar as sílabas, não sabe começar a ler as palavrinhas. Aí você tem que estar lá, chamando atenção, falando com ele. E isso atrapalha muito, muito mesmo, ele de aprender a ler e escrever textos. Como atrapalha? Então a gente tem que ser uma professora que seja assim, antenada. O que eu faço para chamar essa atenção? Que estratégia que eu vou fazer com a minha turma que eu posso estar chamando a atenção com eles? Se eu quero desenvolver a leitura e a escrita em meu aluno, se eu quero desenvolver ele lendo e escrevendo textos, que estratégia que eu vou fazer para chamar a atenção para ele aprender? A gente sabe que tem diversos momentos na sala de aula, né? Tem o momento da brincadeira, o momento do lanche, o momento ali dos jogos, mas o momento de aprender, esse sim, a gente tem que estar com o seu aluno antenado, então com o seu aluno ali bem concentrado mesmo, porque se a gente não conseguir pegar todo mundo ali, a gente vai ver que o aluno vai estar perdendo, tá? E isso é muito importante a gente ficar atenta àqueles que não prestam atenção, aqueles que não estão ali com a gente na sala de aula, sabe? E qual é o melhor momento de você fazer isso? Como a gente começa, que a gente tem que ter a atenção da criança? Gente, sempre a gente vai dar um novo conteúdo, uma nova letra, uma nova consoante ali. Você tem que estar preparando dinâmica, atividades ali, que o aluno chama a atenção do aluno, motive o aluno a ficar atento, o que vai estar acontecendo ali. Tá? Esse é o momento ideal para você estar naquele momento ali da atenção da criança. Ter uma atividade nova, um conteúdo novo, aonde ele fica atento, aonde ele vai estar de olho em você para aprender, né? No momento que você vai fazer uma leitura, né? Você lê todos os dias, toda semana para o seu aluno,
Aquele momento da leitura é o momento que você está buscando a atenção dele, para ver se ele está bem, ouvindo bem, se ele está conseguindo perceber, saber como está acontecendo a história. E eu estou falando assim para criança de 6 anos, quem é professora de criança de 6 anos sabe disso, que a atenção dessas crianças, 5 minutos no coletivo. Isso mesmo, gente. 5 minutos você consegue a atenção da turma toda. Daí a pouco dispersa, e essa falta de atenção, isso não fará o aluno ler e escrever texto em menos de 6 meses. Então eu preciso, tá, ficar atenta, porque se eu não fizer isso, vai acontecer que a criança não vai aprender a ler e escrever textos em menos de 6 meses, porque eu tenho que ficar muito atenta com esses alunos. E o que eu mais vejo, às vezes, é coisas erradas que professoras fazem para chamar a atenção. Primeira coisa, fala muito alto querendo chamar a atenção da criança. Gente, isso não funciona. A sala já está aquele movimento, aquele tumulto todo, aquelas crianças conversando. E você quer a atenção dele ali para a aula? Falar mais alto do que ele vai conseguir? Não. Tá? Você fazer uma aula assim, chegar, tá ali falando, os outros estão conversando, isso não funciona. Tá? Isso é errado. E gritar também não funciona. Tá? Faltou aí uns combinados com essas crianças, porque as crianças precisam ter muito bem claro para ela e todos os dias os combinados da sala de aula, aquelas regras. Porque se você não fizer isso, vai atrapalhar ele a ler e escrever texto em menos de 6 meses, vai atrapalhar ele não vai conseguir ler, ele não vai conseguir escrever pelo barulho da sala, pelo barulho que está todo mundo, aí você chega a professora falando alto demais, gritando com essas crianças. Onde vai parar isso? Não tem como, gente. Então, a gente tem que fazer os combinados, a gente tem que estar mostrando para a turma como a gente se comporta, conversar sim, conversa baixo, respeitando, tendo os horários. Tá? Às vezes, dependendo da turma, deu tempo para eles conversarem. É interessante essa estratégia. Você está dando tempo para eles conversarem. Pronto, colocou a conversa em dia, agora parou, vamos voltar para a aula. Isso é muito importante, esse combinado com a turma. Mesmo com crianças de 6 anos, você vai estar trazendo essas estratégias com eles e eles vão pegando o jeito, pegando o seu ritmo, o seu jeito de trabalhar. Tá? Jeito errado também é o jeito de se gritar em sala de aula. Levantar a voz, às vezes até falar palavras ríspidas com as crianças. Não pode, a gente tem que saber se organizar, se equilibrar, manter a calma, né? A turma é grande, conversa muito, fala muito. Como é que eu puxo a atenção dessas crianças? Por onde começar? Tá? Então a gente começa através, quando você consegue aquela calmaria na sala, com diálogo, mostrando para eles, tá? Você começa permitindo, mostre para eles, põe um aluno para falar e deixe todo mundo conversar, e ele quer dar o recado dele. Ele vai ficar desesperado, já fiz isso, tá? Já fiz o aluno assim, dá um recado aqui agora, e ninguém ouve. Aí, tá vendo? É a mesma coisa quando é a professora que quer falar. Vocês não ouvem. Aí você vai sensibilizando os seus alunos que tem hora para tudo, que a gente tem que saber ouvir naquele momento certo, tá? Então, são as estratégias assim que você faz na sala de aula que a criança começa a pensar, eu tenho que colaborar, eu tenho que prestar atenção nesse momento, certo? E isso tudo que a gente faz, de prestar atenção, de colocar a consciência da criança, de colocar a criança participando ali daquele momento, isso torna ela capaz, tá? Com certeza, de ler rapidamente, de escrever textos rapidamente, porque ela começa a concentrar. No primeiro ano, quando a criança começa a ler, ela começa a dominar a leitura, até a conversa diminui, porque o foco dela fica na leitura, né? E as turmas mais falantes, geralmente, são as de primeiro ano, porque a maturidade de ouvir mais tempo ainda está pequena, porque eles têm mais, conversam mais, têm menos atenção assim no coletivo, tá? E como você vai fazer aí para você organizar isso?
Como você vai organizar essas estratégias para o seu aluno prestar atenção na sua aula? Primeira coisa, você tem que trabalhar bastante com ele os combinados, as regras. Essas crianças, elas precisam saber que tem hora de começar, tem hora do recreio, tem hora do intervalo, sabe? Então, você vai falando as regras, tá? Você consegue, tipo, vamos lá em umas regras. Esperar a vez para falar, pedir permissão para sair fora de sala, esperar a vez do coleguinha falar, depois ele fala, ouvir a professora com atenção, tá? Então, a criança, quando você faz essas regras em sala de aula, ela vai, assim, sistematizando todos os dias daquilo, ela vai entendendo e vai compreendendo e vai respeitando. Porque se você não fala nenhuma vez, o dia que você vai falar, eles assustam. Olha, professor, você nunca falou isso na sala. E você sempre começa todos os dias na sua sala de aula, fez a chamada, vamos rever as regras, vamos ver os nossos combinados, principalmente se tiver alguém infringindo esses combinados. Tiver alguém falando alto demais, correndo pela sala, não brigar, não bater, porque sala cheia às vezes dá muitos conflitos, aí você volta para as regras, vê que está infringindo as regras, faça desenho dessas regras, porque aí a criança, quando ela desenha, ela exterioriza aquilo que ela está sentindo e pensando. Aí ela consegue entrar nas regras. Outra coisa, quando você vai trabalhar um conteúdo novo, gente, isso é essencial. Tem aquele, a gente sabe, aqueles dois que não prestam atenção muito, aqueles dois que dispersam demais. Eu faço isso. Coloco 2 cadeiras lá na frente, os primeiros da frente, ele e o quadro. As cadeiras e o quadro. Senta aqui agora esses 5 minutinhos, depois volta para o seu lugar. Porque eu preciso que aquela criança tenha aquela atenção naquele momento. Eu preciso segurar a atenção daquela criança, tá? Eu tenho um Gabriel assim, quando eu quero que ele aprenda, eu ponho ele, e assim, tira lá do conforto da cadeira, da mesa dele e põe ele só com a cadeira ali. Porque eu preciso que ele perceba, que ele aprenda. E ele saindo do conforto da mesa dele, ele vai estar mais atento. Se eu não faço isso, eu não tenho esse carinho, esse cuidado com essas crianças, elas vão o quê? Vão dispersar. Isso mesmo. Aí você fala, aí, não entendi, tia. Ah, como é que você falou? Aí você faz essas estratégias, você faz isso, a criança, opa, já sei, aprendi, tia. Tá? Então, isso é muito importante, você fazer essas coisas, porque sempre tem um Joãozinho dali, uma Maria de lá, que está conversando do lado e não está te ouvindo. Isso é normal, tá? Isso é normal. Agora, se você faz essa estratégia de chamar a criança, colocar a criança ali, para ela compreender, principalmente na alfabetização, a sílaba nova, o grafema novo, o sonzinho novo ali que a gente vai ensinar, o formato da letra. Então você chama, lê para mim, como faz, a criança fica atenta e rapidamente ela vai conseguir ler e escrever textos em menos de 6 meses. Tenha certeza, viu? Eu faço essa experiência todos os dias na minha sala de aula. Bem, vamos a algumas estratégias do jeito certo? Olha só, sua turma está lá conversando. A mais tradicional é o bater palmas. Você chama a atenção da criança, bater uma palma, um som diferente, a criança já fica atenta, né? Eu já tenho essa regra com eles e você faça também. Fique calada, espere eles perceberem que você parou, tá? Eu explico muito isso, ó. Se eu bater palma, se eu ficar parada na sala de aula, pode saber que está conversando muito, que eu estou precisando da atenção de vocês. Eu não vou gritar, eu não vou falar alto. Então eu fico parada, eu cruzo os meus braços e fico esperando. Gente, é incrível. Tem aqueles mais espertos que vão observando. Olha, a tia parou, vamos parar. Daí a pouco tá aquele silêncio total. E eu consigo buscar de volta para o conteúdo, para o assunto. Principalmente livros, né? Com crianças de 6 anos, certo? Porque eles dispersam muito, às vezes não sabem a página, aquela coisa toda, fica perdidos. Então, quando você faz essa estratégia, quando você para de falar, espera cada um se tocar, se vê que está conversando muito, volta à rotina, tá? Então, isso é muito interessante. Também tem uma muito interessante, você combina com eles. Quando eu levantar os meus 2 braços,
falo nada, só levanto os dois braços. É sinal que está conversando muito, que eu tenho que parar. Aí já sabe, já levanta os dois braços assim já e fica esperando. Aí eles vão se ajustando, ajustando, ajustando e volta a atenção para você. Então, são estratégias simples. Eu não gritei, eu não falei alto, não maltratei nenhuma criança, não falei nada com ninguém e eles se adequaram. Se estabilizaram ali naquele jeito de eu tenho que prestar atenção, eu tenho que parar minha vez agora. Gente, criança é regra, é combinado, isso flui assim, numa facilidade, numa tranquilidade. Helena, mas eu tenho um aluno muito difícil. Quando ele estiver muito difícil, coloca ele para te ajudar. Isso. Coloca ele para ser o seu monitor ali. Faça isso para mim, faça isso aqui, leve isso aqui. Eu já trabalhei com diversas crianças difíceis. Tinha uma criança que ela já chegava de casa de mau humor. Eu já tinha combinado com a orientadora, logo eu tinha uma pasta para levar para a orientadora, levar um livro lá, depois eu pegava tudo de volta, fazia ela se tornar ali a minha ajudante. Isso fazia com que ela não tirava a foco da turma e concentrava na minha aula. Tá? Então, são estratégias que a gente utiliza em sala de aula que funcionam. E não precisa ser brava, não precisa ser aquela coisa de falar alto, gritar com a criança. Porque a criança é um ser que está ali aprendendo e ela te conhece. Então, faça essas estratégias que ela vai perceber. Se a tia parou, é falta do silêncio, é falta de concentração, tá? E tem certeza, todas essas estratégias fará com que o seu aluno vai ler e escrever textos em menos de 6 meses com maior facilidade. Sim, com maior eficácia, certo? Uma outra estratégia também legal é você, sem falar nada, olhar no olho daquele que está ali perturbando demais. Basta olhar no olho. Se ele sabe as regras, se ele te conhece, olha nos olhos dele. A criança senta-se na maior facilidade. Olhou nos olhos, porque os olhos têm um comando muito forte, sabe? O olho, ele é tudo, sabe? Que o olho a gente expressa alegria, tristeza, brava, sabe? Então você olhou firme, dizendo basta, deu agora. Não tem outra criança que não para, que não chama a sua atenção, entendeu? Então, a gente trabalha assim e a gente consegue, sabe? Em sala de aula ter assim, crianças mais atentas, crianças que você consegue controlar sem gritar, porque não precisa gritar, para você chamar a atenção, sabe? Usar estratégias simples, tá? Estratégia que você faz aí na sua hora, naquele momento, porque você chama atenção para a criança, sabe? Conhecer bem a sua turma, saber quem são seus alunos, tá? Saber cada um deles. Às vezes, aquele que está ali te dando trabalho, tirando a atenção de todo mundo, conversando, sabe? Às vezes, chama ele ali no cantinho e conversa com ele. Me ajuda, você não está me ajudando hoje, sabe? Uma estratégia do diálogo, de conversar mesmo. Criança de 6 anos, ela compreende isso. Tá? E não é para maiores, está com a mentalidade psicológica já mais maturada, não. É criancinha de 6 anos, ela compreende isso. Olha, tá passando dos limites agora, vai me ajudar? Rapidamente ele quer ajudar a gente, né? Rapidamente ele coopera, ele vai ali ajudando, sabe? Essas crianças que são mais assim, espertas, mais às vezes até difíceis, você tem que chamar para você. É uma grande estratégia. Tá? E você vai ter certeza que com essas estratégias todas, vocês vão estar fazendo seus alunos lerem e escreverem textos em menos de 6 meses. Gente, por hoje é só. Amanhã tem outra live. Nós estamos esquentando os nossos conhecimentos, sabe? Aí, para a semana que vem. A semana que vem vai ser a semana semana da alfabetização eficaz. Estarei trabalhando com vocês, mostrando para vocês como é fácil da gente ensinar o aluno a ler e escrever textos em menos de 6 meses. Tá bom? Se tem alguma pergunta? Tem um que só Deus na causa. Pois é, Andrelina, esse que é só Deus na causa, traz ele para você, descubra o que ele gosta, porque esse só Deus na causa aí que você colocou, às vezes ele dispersa toda a turma,
sabe? Desestrutura a turma. Então, você trazendo ele para você, mais próximo de você, você consegue fazer com que ele ajude você na sala de aula, sabe? Valquíria, boa noite, querida. Adoro você. Ô, Valquíria, obrigada. Um cheiro, querida. Deixa eu ver. Então, gente, mais uma live amanhã. Amanhã a gente conversa de novo. Eu agradeço a presença. Um beijo no coração de vocês, tá? Vou deixar uma caixinha de perguntas. Então, vocês mandem as suas dúvidas aí. Vamos conversando e vamos aquecendo nossos motores, as nossas ideias, para a gente fazer nossa semana da alfabetização eficaz do dia 22 a 26 de agosto. Aguardem, participem, se inscrevam, tá bom? Eu estou gostando das suas lives. Obrigada, Adelina, obrigada. São temas do nosso dia a dia, né, Adelina? São coisas assim que a gente faz, a gente pratica, a gente, sabe, o que você vivencia. Então, eu sou muito prática, gosto de ser prática, tá? Para a nossa semana da alfabetização eficaz, o link está na bio. Olha aí, se inscrevam, participem, tá? E vamos aí fazer uma alfabetização melhor, tá? Fazendo com que os nossos alunos consigam ler e escrever textos em menos de 6 meses. Isso aí a gente consegue sim, tá? É só a gente já saber a estratégia correta, a metodologia correta. Grande beijo, boa noite!